Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa mais agora uma palavra de vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Meu querido, gostaria de falar da parte de Deus com você hoje, algo maravilhoso. Algo que está lá no livro de João, capítulo 1, no Evangelho segundo João, capítulo 1, que ele fala sobre a encarnação do Verbo. Mas quem é a encarnação do Verbo, né? Vamos ler o texto. Olha o que diz a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não permaneceram contra ela. Muito bem, meus queridos, aqui está falando sobre Jesus, especificamente, né? A encarnação do Verbo, né? Porque lá em 1 João de 1,14 diz o seguinte, né? Que o Verbo era a palavra de Deus, ou seja, né? A palavra de Deus encarnou e habitou entre os homens, aleluia. Mas você pode até perguntar, eu amo Jesus, admiro o Senhor, mas e se o Verbo não tivesse encarnado? E se o Verbo, que é o Senhor Jesus, não tivesse pisado nessa terra, meus amigos? Como o homem, como nós estaríamos hoje, né? Como estaríamos andando por essa terra se já nessa época, né, um mundo cheio de trevas, um mundo cheio de corrupção, né? Um mundo onde a verdade é relativa, né? Na boca daquele que fala, né? Então, as pessoas têm dificuldade de aceitar a palavra, na verdade, tem dificuldade de aceitar a verdade, né? Então, a verdade para muitos é subjetiva, relativa, ou seja, o que a pessoa está falando, né, o que a pessoa, mesmo dizendo com todas as palavras corretas, né, dizendo com toda a inspiração, né, do alto, do céu, a palavra de Deus, né, não somente a palavra de Deus, mas aquilo que é verdade, né, que nós sabemos que a verdade absoluta é a palavra do Senhor, mas a verdade na nossa vida circular, né, está sendo muito subjetiva. Alguns dias atrás, né, nós tivemos aí, você acompanhou isso, né, da moça lá, da filha de pastores, lá de Belém, né, lá da ilha do Marajó, lá. E aquela menina foi muito inspirada por Deus num hino, numa música que Deus deu para ela numa madrugada. E ela falou exatamente a verdade, né? Ela falou exatamente a verdade, né? Porque infelizmente hoje, meus queridos, as pessoas estão olhando o seu próprio umbigo, né? Então, nós que somos cristãos, né, que tememos a verdade, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, que é a verdade absoluta, e ele, né, veio realmente na contramão do sistema. Quando ele veio nessa terra, ele foi perseguido, porque ele pregava a verdade do céu, né, e os fariseus o perseguiam, né? Ele curava, ele dizia que era coisa, os fariseus diziam que era coisa de demônio. Ele falava da palavra de Deus, falava que não eram ensinamentos que não vinham do céu. Ou seja, né, o mundo quer seguir a Jesus, mas não quer seguir a sua palavra. Será que o mundo nos dias de hoje está realmente seguindo a Jesus, ou está seguindo seus próprios conceitos de experiências emocionais e experiências carnais, experiências de vida,
né, circulares, vamos dizer assim, e não aceita a palavra de Deus. O que você acha, meu querido? Será que isso não está acontecendo no nosso meio? Né? Estão distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a verdade absoluta, né? Que é a palavra de Deus, o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Porque, note uma coisa, meu querido, o Mestre, quando ele pisou nessa terra aqui, o Mestre, ele veio na contramão de todo o sistema. E, infelizmente, o mundo existe um sistema. É um sistema que está nesse mundo que beneficia alguns, né? Distorce a verdade, beneficia alguns e prejudica muitos, sendo que nós, como cristãos, como realmente homens e mulheres que temem a Deus, né, nós devíamos ir na contramão, realmente falar do amor de Jesus e, se preciso for, buscar as autoridades para denunciar as coisas que estão erradas, né? Você viu nesse caso aí da ilha de Marajó, né? A moça num hino, né? Um hino muito forte, inspirado por Deus, em algumas frases, ela exatamente exemplifica o que realmente tem acontecido. E na verdade a verdade dói, a verdade incomoda, a verdade tira a pessoa da zona de conforto, tira os cristãos da zona de conforto. A verdade que é Cristo, ela tira os cristãos da zona de conforto, né? Será que nós não estamos muito acomodados? Nós não estamos muito acomodados, ou nós não estamos na nossa zona de conforto? Na nossa zona de conforto. E por isso que a palavra da verdade incomoda muitos. Eu vi vários comentários aí nas redes sociais, né, onde muitos apoiavam a letra, apoiavam a moça, inclusive eu apoio ela, né, mas muitos jogando pedra, dizendo ser cristão. Misericórdia, irmãos, né, e não fazendo nada. Cadê a igreja de Cristo? Cadê o povo santo do Senhor? Onde está o teu Marajó? Né? Talvez você não consiga estar lá, mas aqui no nosso redor, aqui, onde está o Marajó? Está acontecendo, na verdade, na nossa cara, né? Fora da igreja, todos os dias isso está acontecendo. Vícios, tráfico e outras coisas aí. E aonde está a igreja de Cristo? Onde está o amor de Cristo? O amor dos cristãos para falar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Você, homem, mulher, jovem, você pode pregar a palavra de Deus todos os dias. Você pode conversar com muitas pessoas que passam pela sua vida. Você pode conversar levando o amor de Jesus, contando as histórias, os textos bíblicos da palavra de Deus, né? Você nota que a Bíblia, ela é escrita e ela é relatada com vários acontecimentos bíblicos, com várias histórias, onde é a vida circular do personagem. Não é bem verdade isso? Você nota os relatos de Jesus, né? Você nota lá o relato de Jesus, né? Onde ele, todos os dias, né, ele está em algum lugar e fazendo a obra que o Pai o chamou. E nós, né, igreja de Cristo, e nós, homens e mulheres de Deus, será que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, o ide do Senhor, né? Ou seja, falando dessa verdade do alto, né? Essa moça, né, lá da ilha lá de Marajó, né, Deus inspirou ela, o Espírito Santo de Deus inspirou ela num hino e abalou a muitos. Agora eu pergunto para você, se fosse coisa do homem, será que isso teria tanta repercussão nacional e internacional? Será que isso teria tanta repercussão se não fosse a mão de Deus? E por que muitas pessoas estão incomodadas com isso? Porque são pessoas que não estão fazendo. Não é verdade, meus irmãos? Então nós temos que colocar no lugar daquelas pessoas que estão sofrendo,
O nosso Marajó é na nossa cidade, o nosso Marajó é no nosso bairro, o nosso Marajó é no nosso trabalho. Muitas pessoas estão nesse momento, nesses lugares que eu falei para você, passando isso que está acontecendo lá em Marajó. Talvez de uma maneira diferente, de uma maneira sendo agenciado por outras pessoas. Não é verdade? Então tomem cuidado, né? Vamos fazer, além de parar de atirar pedra, nós temos que olhar pela realidade das coisas. E realmente nós precisamos descruzar os braços e fazer a obra do Senhor. Então precisamos, né? Pode ser aqui, pode ser num país vizinho, pode ser lá na África, pode ser em qualquer lugar, mas nós precisamos fazer o ID de Cristo. Nós estamos muito acomodados com o sistema. Estamos muito acomodados com o sistema. E o que ela fala, né, sobre o evangelho de fariseus é a pura verdade, né? Somos crentes dentro da igreja e fora dela. Falamos, discursamos muito bem, mas e o ID do Senhor? Então, que isso sirva de despertamento, porque o Senhor Jesus, como eu acabei de ler aqui a encarnação do Verbo, ele é a verdade absoluta e ele veio contra todo um sistema. Ali os fariseus, né, os saduceus, aqueles escribas ali jogavam um jugo muito pesado em cima das pessoas, né? Mas eles mesmos não faziam. Jesus teve que vir para a terra e realmente pregar o evangelho e começou a ser perseguido. E foi muito perseguido, tanto é que crucificaram. Na verdade era o plano da salvação do Eterno. Mas ele deixou a sua palavra, que até hoje reverbera, aleluia. A palavra de Deus é a verdade absoluta, meu querido e minha querida. Tudo que nós estamos vendo, né, essa relatividade da verdade no mundo aí, é exatamente porque o homem distorceu para sua própria boa vontade. Não é verdade? Ou seja, quando o homem tem que pagar um preço, ou quando o homem vai se prejudicar por uma ação que ele fez, ele tenta distorcer a verdade para que ele não pague o preço. Mas será que é isso que Deus quer com o homem? Será que é isso? Talvez quando venha o erro, ou quando venha a pena sobre a atitude que o homem fez, que nós fazemos, né, maneiras erradas, e nós, aquela atitude que vem de um viés contrário para a nossa vida, nos prejudicando, na verdade, for nós que fizemos o ato errado, e nós precisamos pagar o preço, sabe? Nós precisamos entender que quando algo acontece na nossa vida, ou alguma coisa que nós fazemos e aquilo tem um viés contrário para a nossa vida, nós precisamos nos despertar e falar: realmente eu errei, eu preciso pagar o preço. Se isso não deu certo, porque não era a vontade de Deus. Agora, no mundo circular de hoje, o que acontece? O homem, ele distorce, ele faz o errado, distorce e ainda prejudica aquele que fala a verdade, que faz a verdade. Não é assim que tem acontecido? Mas nós cristãos temos que andar dessa maneira. Então nós precisamos realmente levar a palavra de Deus e pregar a verdade. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Então, na verdade, o que se existe é uma falsa santidade, né? Então, quando nós falamos de cristão é pagar preço, meus irmãos. Cristão é viver nessa terra contra o sistema. Contra o sistema. Você vê agora nosso presidente aí, né? O presidente de alguns aí, falar aquelas barbaridades, representando uma nação inteira, representando um mundo, uma nação chamada Brasil, falando um monte de inverdades, uma coisa assim descabida, representando o mundo, tocando na ferida maior que os judeus têm, que é o Holocausto, e apoiando o Hamas. Tem lógica isso, meu Deus? Tem o errado, ele se passando de certo pela boca de um chefe de Estado.
Na verdade, ele deveria ir lá, naquele estado lá, e falar e apaziguar a situação. Mas não, ele apoia ainda o errado, ou seja, ele distorce a verdade, né? Porque quem começou tudo isso, e historicamente se você pegar em livros, na parte histórica, você vê que o Hamas, assim, sempre atacou Israel, sempre fez barbaridades dentro de Israel. Os grupos extremistas sempre atacaram Israel. Israel sempre foi perseguido. E ainda chega um chefe de Estado lá, em vez de apaziguar as coisas, o que ele acaba fazendo? Acaba ainda distorcendo e ainda batendo palma para o terrorismo. Meus irmãos, Jesus é a verdade, Ele é a luz para o mundo. Ou seja, quem está em Cristo não está nas trevas. Realmente, se nós estivermos em Cristo Jesus, se realmente nós somos crentes em Cristo Jesus, mesmo que o sistema queira que a gente nos corrompa, nós devemos dizer não. Porque foi isso que João Batista fez. Foi isso que os profetas fizeram antes de nós. Foi isso que Paulo pagaram preço, mas não negaram a verdade. Paulo, um dos maiores evangelistas, praticamente vou dizer que foi o maior evangelista, né? Nas suas cartas circulares, ele nunca negou e nunca fez conluio com governadores, com homens poderosos, não. E Paulo era um homem extremamente inteligente, mas quando ele recebe a verdade lá no caminho de Damasco, quando ele recebe a verdade vinda do próprio Mestre Jesus que aparece para ele, ele muda. Ou seja, aquele conceito de perseguidor se torna a ser perseguido, mas nunca ele nega mais Jesus. Nunca mais ele persegue a igreja, e sim ele tenta libertar e abrir os olhos daqueles que estão cegos pelo sistema. Roma era, na época, a corrupção, era na época o monstro que perseguia o povo injustamente. E Paulo, que estava dentro, que foi um dos maiores, né, chefes ali da guarda ali, né, ele se converte e daí para frente ele prega a verdade. Será que quando Cristo nos chamou, homens e mulheres de Deus, quando Cristo nos chamou, é para nós ficarmos batendo na costa de homens que estão dentro do sistema, fazendo o errado, e nós sabemos que está errado, e nós não apontarmos o dedo? Será que é isso que Cristo espera de nós? Porque a palavra e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, ou seja, a verdade, a palavra de Deus. Ou seja, se Cristo nos ensinou a falar a verdade, a seguir a Ele, que é a própria verdade e a luz para o mundo, por que nós estamos batendo nas costas de muitos e aceitando a corrupção do sistema? Por que, meus irmãos? Por que muitas das vezes nós não nos posicionamos e não falamos a verdade? Nós precisamos ter uma posição. Porque se nós, homens e mulheres de Deus, não nos posicionar, um dia, teremos que prestar contas ao Eterno. O Senhor não nos chamou para compactuar com esse mundo, para compactuar com as coisas erradas desse mundo, mas sim para fazer como Ele, para sermos como Ele. Vamos ter perseguições muitas, irmãos, demais, mas sabe você colocar a sua cabeça no travesseiro, sabe você está em paz e em espírito, isso vale muito mais, porque você disse o que é certo. Mas César, como que eu tenho que dizer? Diga com amor, mas nunca deixe de pregar a verdade, nunca deixe de falar a verdade. Um abraço aí para os irmãos aí da Sim, um abraço para o pastor Isaac. Pastor Isaac, Deus te abençoe, pastor. E
Nós precisamos, homens e mulheres de Deus, fazer como o Mestre nos ensinou. Então, lembre-se que Jesus ele veio para ser a luz no meio das trevas, e não que as trevas obscurecessem a luz. Porque, meu querido, se a palavra de Deus que Ele nos deixou, que é a própria verdade, nós simplesmente colocarmos ela dentro da gaveta e seguir esse sistema do mundo, ou a maneira que as pessoas querem que a gente siga, o que adiantou nós se convertermos ao Evangelho? O que adiantou nós aceitarmos a Jesus? Que nós ficássemos no mundo, que nós seguimos o ciclo normal das coisas do mundo, que nós continuássemos compactando com as coisas do mundo, porque verdadeiramente, se Cristo nós estivermos, nova criatura nós seremos, e nova criatura é levar a verdade para muitos, principalmente a salvação. Mas lembre-se, nós precisamos também pregar para o sistema, nós precisamos também pregar para apontar as coisas que estão erradas, de uma maneira amorosa, de uma maneira saudável, mas nós não podemos aceitar muitas das coisas que vêm acontecendo no nosso dia a dia. Sabe, essa menina que cantou esse hino lá, que fez essa letra lá, ela fez de uma maneira amorosa, ela fez de uma maneira que Deus inspirou ela, usou o talento dela e repercutiu tudo isso. Então, que Deus nos use como Ele quer, e eu tenho certeza que Ele é muito sábio, porque muitas igrejas que ouviram, muitos pastores e muitos chefes religiosos, padres, e enfim, que ouviram esse relato dessa menina lá, essa música dessa menina, mudaram seus conceitos. Infelizmente, muitos aí também jogaram muitas pedras, mas o Senhor guardará essa moça, e o Senhor também nos guardará. Então, fica com essa meditação, né? Que o Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne, e ela se fez carne para nos ensinar como devemos andar e proceder nessa terra. Que Deus te abençoe, meu querido. Um forte abraço para vocês. Que sejamos aquilo que Cristo nos chamou. Um ótimo dia para você. Deus te abençoe poderosamente.